Obrigada. Bom, boa noite a todos, né? Eu me chamo Marcela, eu sou professora e a Ana convidou a gente para falar um pouquinho sobre São Francisco, né? Que é bem emocionante, porque falar sobre São Francisco é sempre muito significativo, né? Deixa eu me recuperar aqui. Eu tenho uma história com São Francisco que acho que vem da minha vida inteira. Eu sou de uma família católica, com devoção a São Francisco de Assis por toda a vida. Eu tenho história de uma mãe que é devota, de avós, de tios. E do ponto de vista da minha formação como pessoa, eu acho que São Francisco é muito importante, porque se eu for pensar na minha formação espiritual, né, eu venho de uma família por parte de pai que frequentava o espiritismo. Eu fui evangelizada na minha primeira infância no espiritismo pelo Luiz Mitrano, que depois eu fui descobrir que era parente do Jorge Mitrano, que hoje é meu marido. E na minha adolescência eu frequentei durante muitos anos um grupo jovem numa igreja franciscana em Niterói, Apostôlica de Santana, que, por isso que eu digo que, do ponto de vista da minha formação como pessoa, né, eu acho que São Francisco é muito importante e muito presente na minha vida. E aí a gente, não só na minha, né, acho que na vida da minha família como um todo, a nossa filha chama Clara, por razões óbvias, né, por conta da devoção a São Francisco, né, a gente resolveu dar esse nome para ela, porque tem um significado muito importante para a gente, e para a mensagem que a gente resolveu ter como base, né, da nossa família, da nossa vida, e que a gente tenta levar de alguma forma para as pessoas com quem a gente convive, que a gente conhece nas andanças da vida, né? Por isso a gente resolveu aqui não só falar um pouco da vida de São Francisco, mas nesse momento turbulento que a gente está vivendo, de pandemia, né, em que as pessoas estão... A gente fica, às vezes, perdido, sem saber para onde ir, no que pensar. A gente resolveu, na verdade, conduzir essa conversa, que não é uma palestra de ensino, né? Falar de São Francisco é sempre aprender alguma coisa. Eu estava pensando aqui, ao longo do dia, eu estou na Ilha Grande, porque eu sou professora aqui na Ilha Grande, eu estava pensando, falei, nossa, na verdade, a gente, cada vez que vai ler qualquer coisa sobre São Francisco, falar ou pensar, a gente aprende mais um pouco, né? E aí esse convite que a gente quer fazer a todos que estão aqui com a gente agora, né? Que pensemos e elevemos os nossos corações ao alto, descobrir o Francisco que está em nós, né? Que Francisco a gente pode despertar dentro de nós todos os dias da nossa vida, em cada passagem que a gente vive, em cada momento que a gente vive, né? E aí essa primeira foto que a gente colocou é uma foto muito significativa, porque é uma imagem do pai Francisco, né? De São Francisco, de Francisco de Assis, e dele se voltando para o chamado do Pai Maior, né? Que é um desejo que a gente tem, eu particularmente alimento todos os dias, né? Que as pequenas passagens de palavras que Francisco direcionou nas suas andanças, nas suas pregações, o convite que a gente vem a fazer aqui hoje é esse. Nós vamos trazer algumas frases que são muito significativas na biografia de São Francisco, porque eram frases que eram ditas a ele nas pregações dele por seus companheiros, que acompanham hoje, né, a mensagem franciscana e são muito atuais, né, são cada vez mais atuais no nosso dia a dia. Aí Jorge se apresenta um pouquinho também, para o pessoal te conhecer. Bom, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos, né, ao Grupo Espírita Regeneração. Obrigado pelo convite, é um desafio, né, que eu estava falando ainda há pouco com a minha mãe, que como é difícil, né, a gente ler, mas pensar em falar para as pessoas, mas ele me veio à mente o ensinamento de Francisco, né, que ele falava que preguem sempre e, quando necessário, usem palavras. Hoje, nesse caso, nós vamos usar palavras porque é o nosso melhor meio de comunicação. Mas pregar a palavra de Jesus é um abraço, um sorriso, né? E é a perfeita alegria que ele nos traz. Então, eu não vou me alongar mais. A Marcela
parte integrante da minha vida já há alguns anos, não tem como falar que eu já a conheço há 25 anos, e fomos ligados pelo Paz e Bem. Desde que eu a conheci, ela me saudou uma vez com essa saudação franciscana, Paz e Bem, e para quem me conhece um pouco, eu sempre assino tudo que eu faço, e ela também, a palavra e o desejo de paz e bem, que é o que o mundo precisa sempre, né? Então, que a gente possa ser iluminado aí com a ajuda do alto, e que a gente possa transcorrer, que vocês descubram, né? Assim como nós estamos tentando descobrir o Francisco que existe em nós. Muito obrigado aí, pode seguir, Marcelo. Bom, a gente vai fazer primeiro uma breve cronologia, né, do Jovem de Assis, que vocês vão ver que também é muito impregnada pela nossa formação acadêmica. Nós somos professores de geografia, os dois, né? E o que é importante, que eu acho que é de a gente demarcar, Francisco é um jovem que nasce na Itália, um período muito sombrio da história da humanidade, né? Séculos XII, XIII, um período em que muitas guerras religiosas aconteciam, era o período das cruzadas. E Francisco nasce no seio de uma família de comerciantes, filho de Pia e de Pedro Bernardone, que era um comerciante bem-sucedido, que dá ao seu filho Francisco esse nome em homenagem à França, porque era um lugar onde Pedro tinha amealhado, conseguido fazer fortuna com o seu comércio, que era um comércio de tecido, né? E assim o jovem Francisco cresce, em meio à fartura, né, as celebrações que eram comuns aos jovens que tinham dinheiro da época. Na época, era conhecido por ser alegre, por ser muito festeiro, era uma característica do Francisco que aparece bastante nas biografias dele. E em uma dessas guerras religiosas, Francisco luta em uma das guerras das Cruzadas. Ele vai a essa guerra, né, como era comum aos jovens daquele momento histórico, e em meio às idas e vindas da guerra, Francisco se depara com alguns questionamentos que começam a incomodá-lo, né? E aí a gente separou aqui duas frases importantes que que aparecem muito nas biografias de São Francisco, que são perguntas que ele começa a se fazer vendo as atrocidades da guerra, guerras com um discurso, né, religioso, de conquista pela religião, que era a quem se devia servir, né, e se devia servir ao servo ou ao Senhor. Esse é um questionamento importante que começa a martelar na cabeça de Francisco. Será que a quem ele devia de fato servir? Ao servo ou ao Senhor? Né? E aí, dentro desse contexto histórico, né, de um período de muitas guerras, de muitos conflitos, Francisco começa a se sentir de alguma forma incomodado, né, por aquilo que ele via. A riqueza da família ele começa a se questionar, né, a respeito daquela riqueza, da necessidade daquilo tudo, começa a viver alguns conflitos com o próprio pai, né, em função disso, como um filho de comerciante, né, que comerciantes eram figuras daquele momento da sociedade que lutavam para acumular riquezas, né, acumular dinheiro, serem figuras importantes da sociedade. E Francisco começa a questionar muito isso. E aí Jorge vai trazer para a gente algumas correlações, né, que os nossos estudos ao longo da nossa vida, as nossas leituras, né, levam a gente a fazer uma conversa entre a figura de São Francisco, que surge, que reencarna nos séculos XII e XIII, um momento tão obscuro da vida do planeta Terra, né, no momento que viveu. Aí eu vou passar para Jorge, que ele vai trazer um pouquinho essa conversa, né, que para nós tem sido muito latente, nós em particular, de quem foi São Francisco e quem foi evangelista, de como é que muito do que a gente estuda na biografia de João Evangelista aparece muito forte na biografia de Francisco, né, nos ensinamentos dele, e em algumas frases, palavras, e em especial no comportamento, na forma como Francisco vive
nesse momento, principalmente depois da sua conversão. Vai lá, Jorge. Tá bom. Cristina, se você puder voltar só o slide anterior, só para... Bom, aí nesse slide, assim, esse trecho, né, ele foi tirado do livro Francisco de Assis, né, pelo espírito Miramês, através do médium João Nunes Maia. Né? Então, assim, para iluminar as consciências em plena Idade Média. Né? Então, na realidade, essa correlação que existe entre Francisco de Assis e João Evangelista, que, na realidade, na vasta literatura espírita, né, já está comprovado que Francisco de Assis foi a reencarnação de João Evangelista, conhecido como um apóstolo do amor. Né? Por quê? Né? Que os espíritos colaboraram em Assis, se movimentavam, o entusiasmo para o apóstolo do amor pudesse tomar novamente outro corpo. Né? Para que isso? Né? Qual era a finalidade do plano espiritual e do mundo maior de Jesus? Que João tornasse a Terra, voltasse à Terra. Né? Justamente para restaurar, para resgatar o Evangelho de Jesus, que nesse período, como a Marcela já falou, um tanto quanto turbado, né, da Idade Média, guerras, das cruzadas, guerras santas, né, foi assolado o nosso planeta, né, por conta da questão material, por conta de uma série de detalhes que nós não vamos entrar aqui. Né? Então, essa é primeiro link que a gente faz entre Francisco de Assis, né, e João Evangelista, nesse período que houve uma grande articulação do plano espiritual para que João Evangelista pudesse reencarnar e assim surgisse Francisco de Assis. Né? Foi uma tarefa dura, inclusive com interferências materiais da própria Igreja Católica dominante na época, né? Porque a esposa de Francisco, ela ouvia o chamado, ela sentia o chamado, ela foi tomada por uma alegria fora do normal quando percebeu que estava grávida, e houve toda uma articulação, mas o bem maior sempre prevalece. Né? Pode avançar, Cristina. Então, essa aí a imagem, né? Uma imagem que a gente, né, do João Evangelista, né? E aí ele redigindo o Evangelho, né? O Apocalipse, né? Escrito por ele. Pode avançar, Cristina, por favor. Né? Então, o João Evangelista, como eu já falei, né, conhecido como um apóstolo do amor. Né? Daí está a primeira similaridade, que a gente começa a fazer a relação entre Francisco, né, Francisco de Assis e João Evangelista, porque era um amor em pessoa. Né? Era a personificação do amor, que era João Evangelista, o único apóstolo que não foi assassinado. Né? E tamanho medo e respeito que as autoridades de Roma tinham por ele, né? Profundo respeito a ponto de que os seus algozes e os seus soldados quase todos se converteram ao cristianismo só pela proximidade de ficar próximo a ele, né? E aí ele coloca nesse trecho também do Miramês, né? Depois que Maria, mãe de Jesus, foi levada para a pátria espiritual, João se transformou definitivamente no andarilho do Cristo, né? Propondo maneiras grandiosas às almas sofredoras e tristes. O que foi Francisco de Assis que não andarilho do amor? Uhum. O que foi Francisco de Assis que não levar, né, amor às almas sofredoras do nosso planeta no momento que ele viveu? Né? Alimentava uma alegria íntima. O que era Francisco de Assis que senão a perfeita alegria? Ele era um jovem até os 23 anos que aguardava, ele vivia como um jovem, como nós que reencarnamos, muitas das vezes ou nos desviamos do caminho, ou ficamos com as nossas missões amortecidas ou levemente, né, nubladas, até que ele teve o chamado, né? Cada um tem o chamado de uma forma, né? Aí ele falava, ao falar representava a voz de outras esferas, aproveitando na oportunidade os canais do seu verbo, lógico e clássico, simples e divino ao mesmo tempo, né? Foi o que eu falei no início, pregue sempre, quando necessário use as palavras, né? E aí ele coloca aqui mais o finalzinho para não ficar lendo tudo. Dormia em plena natureza e sentia-se como se estivesse em mansão espiritual. Quem já leu, quem já viu filmes de Francisco de Assis, os mais romantizados, Irmão Sol, Irmão Lua, ele dormia né, ao relento, como se estivesse dormindo numa cama acolchoada, como nós sempre gostamos. Né? Por quê? Porque ele comungava com a natureza. Né? Pode avançar, Cristina, por favor. E aí vem, né, a questão
a correlação que também se faz, né, quando finalmente, né, o João Evangelista ele foi preso, na verdade, como nenhuma autoridade romana conseguiu levar à frente, né, que ele fosse assassinado, né, sacrificado, como os outros apóstolos, ele é exilado na ilha de Patmos. A gente botou Ilha de Patmos, a perfeita alegria. Né? O que era a Ilha de Patmos? Uma ilha de formação vulcânica, ou seja, praticamente uma forma árida, não tinha quase vegetação, animais eram muito poucos, né? Era um calor, né? E ali, como ele não tinha com quem conversar, sempre sendo acompanhado todos os dias por 2 guardas romanos, né? Ele começou a entender e começou a pregar com a natureza, né? Que ele botou aqui, ora, havia escassez de tudo, era o mundo desconhecido, todavia o amor é pedra filosofal que tudo transforma, e João começou a viver na ilha como se estivesse num paraíso. Quantos de nós, né, não vivemos nas nossas ilhas de Patmos e não conseguimos enxergar o verdadeiro paraíso? Né? Quantos de nós não tem nos nossos corações uma ilha vulcânica? Porque nós construímos essa ilha vulcânica, mas nós temos o poder e a escolha, o poder de escolha, de transformar, como João Evangelista transformou a ilha de Patmos num paraíso para que ele pudesse viver os últimos de seus dias. João, no exílio, né, ele aprendeu uma ciência mais profunda, que somente daqui a algum tempo os portadores de conhecimento espiritual compreenderão a interpretação de outros reinos, reino animal, vegetal, mineral, né? E aí as próprias pedras descobriram ele descobriu que tem vida e responde o carinho. Olha que coisa linda. Né? E o que São Francisco? Ele pedia desculpas quando ele tropeçava numa pedra. Daí a Marcela, que conhece a vida dele muito melhor do que eu. Né? E é muito interessante a gente ressaltar, no final, nos últimos slides a gente traz, São Francisco tem uma oração que é belíssima e que nem todo mundo é profundo conhecedor, que é o cântico, né? São Francisco tem um cântico que quando a gente pega para ler aquele cântico e compara, assim, e faz a conversa com esse trecho do livro do Miramês, a gente imediatamente liga um ao outro, né? No Cântico das Criaturas, São Francisco fala do irmão Sol, da beleza da natureza. Então, toda essa conversa que a gente está vendo nesse trecho aí, a gente vai ver lá na frente no Cântico das Criaturas, né? E também essa perfeita alegria, né? São Francisco falava muito de se buscar a perfeita alegria quando os irmãos, os frades menores perguntavam para ele, mas pai, o que é a perfeita alegria? Ele dizia que cada um de nós deve entender e encontrar a perfeita alegria dentro de si. E ele quase sempre respondia, voltando a falar do cântico do irmão Sol, que, fazendo essa correlação que a gente fez, né, a gente retorna ao exílio lá em Patmos. Em meio à aridez, à dificuldade, né, a um lugar de sofrimento, né, João Evangelista consegue se conectar com Deus, né, na sua fé, na sua certeza de que Deus não o abandonou ali, né, de que Deus o colocou ali para que ele entendesse as razões disso, entendesse o seu papel na Terra, a importância de, mesmo com toda dificuldade, com todas as controvérsias da vida, a gente seguir no caminho do Evangelho, pregando e nunca pensando em não divulgar as palavras do Cristo, os ensinamentos do Cristo, sobretudo. Nesse último trechinho que está destacado, ele falava, né? Ele falava aos peixes a vida do Cristo, né? Com mais entusiasmo do que quando discursava para os homens. E eles o ouviam como se tivessem entendimento. Dialogava com o vento e pedia com humildade que levasse a sua fala e a todos os seus mensageiros do Cristo para lugares dela carecessem, para os enfermos e para os aflitos. Né? Quantas vezes a gente faz a nossa oração, né, e pensa que nós não estamos sendo ouvidos, estamos sendo ouvidos. A nossa oração ela é levada pelo vento, é levada pela natureza, né? E a gente sempre que seja feita a vontade do Pai. Né? Então foi o que o João Evangelista fez na ilha de Patmos, e ele reproduziu, reencarnado, né, na figura de Francisco de Assis, na existência como Francisco de Assis. Pode avançar, Cristina.
E aí a gente tem, né? A gente vai ter aí nos próximos 2 slides, são 2 grandes inquietações de Francisco, que na verdade nós escolhemos para destacar, porque são reflexões que a gente se convida a fazer aqui em grupo, né? Não é uma reflexão para você, não é uma reflexão para o outro, é uma reflexão para todos nós, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. A gente está no meio de uma pandemia, né? E que as ausências são muito grandes, as ausências físicas, né? As ausências concretas. A gente está vendo tanta gente passar necessidade, a gente está em meio a tantos movimentos de caridade, de acolhimento ao outro de alguma forma, né? E São Francisco, quando volta da guerra, ele volta muito incomodado com isso. Como é que pode haver tanto luxo, tanta justiça no meio de tanta pobreza? Então, o que a gente vê é que um questionamento que Francisco tem lá no século XII, a gente hoje, né, volta com toda a evolução da humanidade, com tantas descobertas fantásticas que o homem civil fazendo ao longo desses séculos. Esse é um questionamento muito importante, uma inquietação de Francisco, que é fundamental que a gente não deixe apagar nos nossos corações, né? É a gente não se confortar com o luxo de uns, né? Com a injustiça sobre outros e com a pobreza que assola tantos que às vezes estão ao nosso lado e a gente não... E às vezes dá uma vaciladinha. No slide seguinte, a gente tem uma continuidade, né, desse chamado de Francisco, né? Francisco houve um chamado do pai em que ele diz: Francisco, vai e restaura a minha casa, né? Você não vê que ela está em ruínas? Eu preciso, né? Essa é uma tarefa que eu te dou, Francisco, restaurar a casa, restaurar a minha casa. Num primeiro momento, né, as biografias dizem para a gente que o primeiro impulso de Francisco é a restauração das igrejas, né? E até no slide seguinte, a gente traz a imagem de uma igreja, né, da capela, e que é a primeira resposta imediata que Francisco encontra, né? Ele entende que o pai o chama para restaurar as igrejas, né, para que as estruturas físicas estejam de pé, né? E o primeiro movimento de Francisco é esse, naquela época, restaurar as igrejas. Só que à medida que Francisco segue nesse movimento de restauração, principalmente da Capela de São Damião em Assis, que era uma capela significativa para a região, ele começa a perceber que, na verdade, o convite do pai não é a reforma física, é a reforma espiritual, né? Francisco, à medida que ele se entrega, né, não mais só ao questionamento, mas à medida que ele se entrega à iluminação, né, e ao chamado do pai para a necessidade de uma reforma do mundo, ele vai se dar conta de que no slide que a gente vai ter aí o seguinte, o chamado é para a reforma espiritual, né, que é a resposta para aquele questionamento lá que a gente viu em um dos primeiros slides, né? Se tem tanto luxo, se tem tanta injustiça, né, para que uns com tanto e outros com tão pouco, né? E aí Francisco convida a gente a uma restauração não mais só da casa de pedra, né? Não só mais da casa de tijolo, mas da nossa casa interior, né? E aí no slide seguinte a gente convida a todos nós a fazermos a fazermos essas reflexões de São Francisco, de trazermos aqueles pensamentos, aqueles valores franciscanos, né, que têm sua origem lá no século II, para o nosso dia a dia, né? A nossa casa interior, será que a gente cuida dessa casa, né? Será que a gente cuida o tempo todo de restaurá-la todos os dias, cotidianamente, né? Através da oração,
através da ação, né, de nos mantermos vigilantes, né, nas nossas ações, nas nossas relações, né, e estender essa casa para todos os ambientes por onde a gente passa, né? Francisco fez isso muito bem. Ele percebe que se a casa, né, que o pai o convida a restaurar não é só mais a casa de pedra, não são só as igrejas físicas, ele percebe que ele precisava, na verdade, dividir com o mundo essa restauração interior dele, né? Esse é o grande ensinamento de São Francisco. A pregação de São Francisco não é para transformar os outros, mas é para se transformar, né? E o convite da gente aqui, acho que parte muito para isso, né? Parte muito disso, né? Onde está Francisco dentro de mim, né? Como é que eu posso, no meu dia a dia, no meu cotidiano, né, nas minhas relações familiares, de trabalho, né, nos lugares por onde eu passo, com amigos, como é que eu levo a mensagem de Francisco, né? Como é que eu trabalho essa mensagem de Francisco em mim, no meu coração, nas minhas ações, para que mais do que a palavra, eu seja ação, né? Eu seja um exemplo que transforma, mas um exemplo que a todo momento está pronto para ser transformado, para ser restaurado pelo outro, né? Pelas mensagens do Pai. Aí a gente colocou até uma imagem aí do planeta Terra, e eu vou convidar a Jorge a dividir comigo um pouquinho mais, né? Que essa é a casa, né, que abriga todos nós, né? É o lar que tão gentilmente acolheu a gente, e que cuidado a gente está tendo com esse lar, né, com esse lar maior. Como é que a gente cuida dele hoje? O próprio Francisco, né, é conhecido pelos ecologistas, né, como o padroeiro, o patrono, né, do meio ambiente, né? Essa questão das injustiças que ele questionou, claro, algumas pessoas, mas as pessoas têm que passar porque têm que passar, entendemos, mas Deus não causou, Deus dá a cada um ao seu talento, mas o egoísmo do homem pode maximizar essa miséria, e foi justamente o que o Francisco percebeu, né? Teve problemas com o pai, que ele chegou a gastar uma boa quantidade de dinheiro do pai dele, que era para comprar tecidos para reformar a Capela de São Damião. O pai chegou a achar que está louco, que existe um fato que não é comprovado historicamente, que ele abriu mão das roupas e saiu andando nu, mas a Heloísa Pires, que é a filha do Herculano Pires, fala que, eu também concordo com ela, acho que é um mito, né? Mas foi uma forma alegórica de mostrar que Francisco rompeu com aqueles laços que ele levou até os 23 anos de luxo, né, de exagero. Francisco nunca, as pessoas, Francisco nunca condenou nós termos, ele sempre condenou o excesso, como é tudo na vida, né? O nosso planeta hoje, ele sofre por quê? Por ações nossas. O que João Evangelista escreveu no Apocalipse? Passaremos pelo Apocalipse, a escolha vai ser dos homens. Infelizmente, nós escolhemos passar pelo que estamos passando, pelas pandemias, pelas doenças, pela fome. Em pleno século XXI, cruzamos a rua e vemos irmãos nossos recolhendo coisas do lixo para comer, né? Encontramos pessoas se drogando à luz do dia, ao sol, sem perceber o que é dia e o que é noite, né? E foi isso que indignou Francisco, tendo ido uma cruzada para a luta, para a conversão do mundo muçulmano, quando, na realidade, a própria igreja havia se distanciado da mensagem do Cristo, né? E Francisco, através das suas mensagens, do seu voto de pobreza, né, foi perseguido pela própria igreja católica da época, né? Foi ao Papa, foi rejeitado, mas depois foi aceito que ele criasse a sua esqueci o nome agora, me fugiu o nome, desculpa, a regra. A regra, né? Então, e aí a gente vai avançando, né? E o que Francisco fala? O que é todos esses questionamentos que ele fez, se não a reforma íntima que a própria doutrina espírita nos ensina, né? Você não é espírita porque você leu mais ou menos do que alguém. Você não é melhor mais ou menos, né? A nossa reforma íntima, o que eu faço com isso tudo que eu absorvo? O que nós estamos fazendo disso aqui? Quando nós recebemos o convite de falar sobre Francisco, nos bateu um medo apavorante,
né? A pessoa tem que desistir, tem que confessar a você, falar, eu acho que eu não preciso. É o chamado bate a nossa porta o tempo inteiro. E às vezes a gente não dá espaço para que ele nos encontre. Francisco deu, no primeiro momento equivocadamente, mas foi o que ele compreendeu. Quantas vezes nosso chamado nós entendemos, né? E aí ele lança isso, que é o amor não é amado, né, Marcela? Que amor é esse, senão Deus? E um Deus que a gente busca, né? E que é importante que a gente tente buscar esse Deus no nosso dia a dia, né? Quando São Francisco, lá no Cântico das Criaturas, fala para a gente das grandezas, das maravilhas de Deus na pedra, na chuva que cai, no sol, né? E no irmão, na pessoa que está do nosso lado, né? Que às vezes a gente não percebe, né? É o que Jorge acabou de falar. A gente, às vezes, andando na rua, o próprio Centro Espírita Regeneração é ali perto da UERJ, nós moramos ali perto, a nossa filha estudou ali, e aquela é uma região que é muito um convite a isso, né? Será que eu estou atento para o que acontece à minha volta, né? Em que medida eu estou percebendo esse amor, né, que se personifica em quem está do meu lado, né? Às vezes num parente, num vizinho que passa pela gente aflita e a gente não percebe, né? E o chamado de Francisco bradava essa frase nas ruas de Assis, era tido como louco porque ele gritava pelas ruas de Assis, em algumas passagens, em algumas biografias dele se relata isso, que Francisco gritava dizendo que o amor não é amado, para que as pessoas se lembrassem de que o amor precisava ser amado em primeiro lugar, numa conversa com o questionamento que ele faz a quem servir, né? Servir à vaidade, ao dinheiro, ao enriquecimento, ou ao amor de fato, ao grande Senhor, né? Aquele que rege a vida, que rege o planeta, né? E que rege cada um de nós, e que a gente vai, à medida que a gente se conecta e se permite estar conectado a esse grande amor, né? Mais um dos ensinamentos de São Francisco, mais uma das frases bradadas por ele pelas ruas de Assis, que é a que vem no slide seguinte, que Francisco de Assis dizia para os apóstolos, quando eles perguntavam, mas pai, como é que a gente vai fazer essa mudança, né? Como é que vai ser essa transformação? Ele dizia, se você quiser servir a Deus, você tem que fazer poucas coisas, mas faça essas coisas muito bem, né? Tem até uma música que a gente cantava muito na época que eu frequentava o grupo jovem, que ela dizia que quem quiser servir a Deus faz poucas coisas, mas as faça bem, pedra por pedra, na esperança de ver Jesus, né? Às vezes a gente é tomado por avalanche de coisas para resolver, né? De situações em que a gente às vezes se coloca a serviço, mas é muito importante, às vezes, que a gente entenda que a caridade, ela se dá por grandes obras, né, como a chamada aí, mas ela se dá por pequenas obras também, né? É a gente estar atento, tá vigilante para a caridade que eu posso fazer, às vezes, dentro da minha casa, né, para esse chamado da caridade. Ou se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem, é o chamado à caridade muito presente no Evangelho, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, e que é cada vez mais presente e se faz muito gritante nesse momento que a gente está vivendo. A gente tem tanta gente, tantas famílias que só conseguem ter o pão na mesa, só conseguem oferecer o leite a um filho, porque a caridade proporcionou isso a elas, né? Proporcionou esse olhar para o outro de forma diferente, né? Então, eu acho que se a gente fosse pensar essa situação tão triste que a gente está vivendo da pandemia, de alguma forma, é um chamado de São Francisco, né? A gente está vivendo isso, né? A gente tem luxo, né? Quantos de nós aqui, graças a Deus, passaram pela pandemia sem encontrar dificuldades para se alimentar, dificuldades para ter onde morar, né? Para comprar um remédio, mas estávamos alertas, estávamos vigilantes para o que de serviço eu podia fazer pelo outro, né? Para como é que eu podia me colocar disponível para essa caridade
que é me doar para o outro da melhor forma possível. Não de todas as formas possíveis, mas da forma que eu melhor consigo fazer, que eu melhor posso fazer, né, Jorge? É como na fala ao lado, no slide ao lado aí, né, que fala, quando a caridade for regra de conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e suas palavras. Esta é a máxima, não façais aos outros o que não quereis que os outros façam a você. Ou seja, amar ao próximo, né? Se aquilo não vai me fazer, se eu fosse eu a ouvir aquilo, eu gostaria? É a primeira pergunta. E se fosse Jesus, ele faria o quê? Pergunta difícil, a gente sempre está errando. Né? O que eu faria? Né? Se Jesus estivesse no meu lugar, eu tivesse essa pretensão, o que Jesus faria aqui? Certamente não o que eu fiz. Certamente. Ah, você está se punindo? Não. Hoje eu consigo, quando eu erro, né? Recentemente eu tive um fato que me desagradou um pouco, o meu comportamento. Mas talvez há 20 anos atrás eu não ia perceber que esse comportamento não foi legal. Né? Eu tive a graça de conseguir perceber, né, que o meu centauro não venceu dessa vez. Né? Minha parte animal não venceu. Né? Todos nós somos centauro, né? Meio homem, meio animal, e em alguns momentos, se a gente não se vigiar, se a gente não orar, né, o centauro pode nos dominar, mas não. O amor vence sempre. Né? Pode avançar, Cristina. E o amor sempre vai se vencer, né? Assim, eu acredito muito que a gente caminha para melhorar, né? A gente caminha sempre no sentido da nossa evolução, do nosso crescimento, né? Do nosso desenvolvimento, a gente caminha no sentido de encontrar a perfeita alegria, né? E o que é a perfeita alegria? Né? O que a gente precisa para ser feliz? Precisa muito? Né? Precisa pouco? Isso é de cada um de nós, né? A gente colocou aí 3 imagens que sim, para a gente, são imagens que chamaram muito a nossa atenção na hora que a gente estava montando a apresentação, que são 2 crianças andando de bicicleta, né? Numa imagem que parece pouco significativa, mas quando a gente vê criança brincando, é algo que conforta muito o coração, né? A outra imagem é de uma família, né, numa mesa de refeição, e a outra imagem é de pessoas trabalhando, né? Que quando a gente... São coisas que são muito comuns ao nosso cotidiano. É a vida da criança, a nossa vida em família e o trabalho, né? São pontos, eu acredito que pontos de apoio muito importantes para nós encontrarmos a resposta para qual é a minha perfeita alegria, né? Porque à medida que a gente conseguir descobrir o que é a perfeita alegria dentro de mim, como é que eu alcanço essa alegria, né? Que não é perfeita porque tem uma fórmula, que não é perfeita porque eu sou rico, que não é perfeita porque eu sou muito pobre, não. Ela é perfeita porque ela me ajuda, ela me conduz nessa caminhada de melhorar, de evoluir, né? Disso que Jorge acabou de falar, a gente não vai deixar de errar, né? Os erros fazem parte da nossa caminhada, mas a gente vai estar no caminho da nossa perfeita alegria quando a gente conseguir caminhar, tropeçar e fazer desse tropeço um novo recomeço, né? Fazer desse tropeço um aprendizado, para me fazer feliz e para fazer outros felizes, né? A gente não carrega a obrigação, é muito pesado a gente falar em fazer o outro feliz, né? Mas cada vez que eu cresço um pouco mais, que eu avanço, que eu caminho na minha evolução, né? Que eu reconheço os meus erros, que eu reconheço as minhas falhas e eu sou capaz de voltar atrás, né? E de pedir desculpa, né? Às vezes pedir desculpa para mim, se eu ainda não tenho a coragem de pedir desculpa para o outro, mas se eu reconheço que eu errei e da próxima vez, né, em uma outra situação, aquele erro volta, não para me punir, mas para me mostrar o outro caminho, me mostrar um caminho diferente, eu estou caminhando no sentido de encontrar a perfeita alegria, né? Que é de, nas poucas coisas,
fazer o bem ao outro e fazer o bem a mim, né? E trazer esse bem para mim e para quem está à minha volta. Aí a gente já está começando a caminhar para o fim. Nós trouxemos aí para vocês o Cântico das Criaturas, né? Que é uma oração belíssima, né? Se algum de nós aqui não conhece, eu particularmente, é a oração de São Francisco que eu mais me emociono, né? Eu acho que todo mundo, essa oração tinha que ser cantada, bradada aos quatro ventos, porque ela resume e ela define muito o que é São Francisco, né? Quem é São Francisco de Assis? Né? É a figura de um homem que nasce rico, né? Que é inquietado pelo chamado do Pai, que responde a essa inquietação e que responde a esse chamado do Pai, né? E que hoje, né, agora que a gente está caminhando para o final, eu acho que deixa para a gente duas perguntas muito importantes, né? Que eu convido todos nós aqui a levarmos essas duas perguntas para o nosso dia a dia, né? São perguntas que eu particularmente tenho na minha mesa de cabeceira, né? E no meu coração de cabeceira, que é o que a gente traz aí no próximo slide. São duas perguntas importantes que São Francisco se fez o tempo todo, até o momento da morte dele. As biografias falam isso. São Francisco nunca esteve satisfeito com as suas obras. Ele sempre achava que ele podia ter feito melhor, porque ele sempre se fazia essas duas perguntas. Senhor, o que queres que eu faça? Né? Senhor, o que você quer de mim? O que queres de mim, Senhor? Né? Me mostra os teus caminhos, né? Me mostra que caminhos tomar para agir, para me tornar um homem que não passe por esse mundo e não deixe uma mensagem, né? E não deixe a tua palavra. São Francisco fez isso muito bem, né? João Evangelista fez isso muito bem, por isso que a gente está aqui, né? São Francisco é uma figura, é um santo, acho que é um dos santos mais famosos da Igreja Católica, né? São Francisco é muito ecumênico, né? A gente fala de Francisco de Assis em qualquer lugar que a gente vá, as pessoas entendem, porque São Francisco entendeu muito esse recado, né? Que Cristo não queria só a reforma, que Deus não queria só a reforma física, mas o que queres que eu faça e o que queres de mim, a principal resposta para Francisco foi: se renova, Francisco, e leva essa tua renovação para o mundo. Grita aos quatro ventos que o amor precisa ser amado, que as pessoas precisam entender, né, e compreender o que é ser alegre, o que é encontrar a perfeita alegria em seus corações, e é isso que eu sinceramente desejo para todos nós aqui, né, que a gente daqui a pouco desligue os computadores e celulares, né, de onde quer que a gente esteja conversando, mas que nós entendamos, né, e que a gente leve essa inquietação para a vida da gente, né? É todos os dias levantar de manhã e perguntar e pensar: tá bom, Senhor, para hoje, o que queres que eu faça, né? O que queres de mim para esse dia? Amanhã a gente vai ter uma quarta-feira, a gente vai estar no meio da semana. É levantar na quarta-feira de manhã e se fazer essa pergunta e estar de coração aberto para a resposta que o Pai com certeza vai dar de alguma forma, né? Vai ser uma criança que passa, num vizinho que dá bom dia, de repente num porteiro que passa por você e abre a porta do elevador, no motorista do ônibus, que às vezes está cansado, está um pouquinho mal-humorado, mas você dá bom dia, e às vezes o teu bom dia, às 7 da manhã, é o que o Pai queria de você, dá bom dia para ele, né? Então é a gente levar essa inquietação para todos os lugares que a gente for, e a nossa mensagem aí de paz e bem, né? Eu sou professora, do mesmo jeito que eu acabei passando paz e bem para Jorge, uma das maneiras que eu tenho de tentar levar esse Evangelho do Cristo é vistando os cadernos dos meus alunos com paz e bem de São Francisco. Aí sempre tem alguém que pergunta: mas o que é paz e bem, professor? Eu explico para eles: olha, a mensagem de São Francisco de Assis,
Se a gente levar, se a gente começar com paz e com bem, aí a gente está no caminho de encontrar a perfeita alegria, com certeza. E nós deixamos aí uma pequena bibliografia, né? Que, assim, foram algumas referências que a gente usou para traçar os rumos dessa conversa que a gente está tendo aqui. O Fontes Franciscanas e Clarianas é uma publicação da editora Vozes, que é muito rica, porque é um material com biografias escritas por frades menores que viveram com São Francisco de Assis e com Santa Clara. Então, para aqueles que desejam estudar, conhecer mais profundamente a doutrina franciscana, conhecer São Francisco de Assis, é um livro que eu recomendo, né, para quem frequenta grupos franciscanos, como eu frequentei, uma juventude franciscana durante muitos anos. A gente diz que é a Bíblia franciscana, né? De um autor que é um professor de história, um historiador famoso, Jacques Legoff, em que ele mostra, né, a importância de São Francisco de Assis para o momento histórico em que ele viveu e para os momentos históricos que vinham à frente. E o Francisco de Assis que está em você, né, que é a vida de São Francisco narrada por um homem de hoje, que na verdade foi o principal fio condutor da forma da gente pensar em conduzir essa conversa da gente. Nesse livro, o autor convida a gente a fazer exatamente o que a gente fez aqui, trazer as reflexões de São Francisco para os dias de hoje, para o século XXI, né? Como é que a gente pode entender, aplicar e viver essa espiritualidade franciscana nos dias atuais da melhor forma possível. Obrigada a todos, né? Espero que a noite tenha sido agradável. Para mim foi muito significativo. Obrigado a todos aí, a oportunidade foi ímpar, né? Paz e bem a todos. E só 30 segundos eu queria dar paz e bem a um francisquinho que está nos assistindo, que eu recebi o recado, que é um casal de amigos que o nome dele, o filho dele se chama Francisco, né? É o nosso afilhado de coração, né? Então um grande beijo para o Francisco, né? Para a Bibi, né? Por estarem aí assistindo, né? A origem do nome dele aí, Francisco. Gente, muito obrigado. Foi muito bom. Eu teria me arrependido se eu não tivesse estado aqui hoje. Eu estou muito emocionado. E muito obrigado, Cristina. A palavra é sua.